Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o João Lucas e esse aqui é o meu trabalho da unidade 5, referente à matéria de resistência dos materiais. Bom, o objetivo desse trabalho, ele é propor uma viga carregada e depois desenhar o diagrama de força cortante e diagrama de momento fletor dela. Mas para isso temos alguns critérios. A viga ela precisa ser estaticamente determinada, ela precisa ter uma carga pontual, precisa ter uma carga uniformemente distribuída, precisa ter uma carga triangularmente distribuída e também precisa ter um momento. Bom, seguindo os critérios, a viga proposta por mim foi essa aqui. Ela está engastada no ponto A. Aqui eu coloquei do ponto A até o ponto B, eu coloquei uma carga triangularmente distribuída. Do ponto B ao ponto C eu coloquei a carga uniformemente distribuída e as duas com intensidade de 4 kN por metro. E no ponto D aqui eu coloquei 2 kN, a carga pontual de 2 kN. E ela tem um comprimento total de 11 metros. Então, o primeiro passo é a gente fazer o diagrama de corpo livre da nossa viga. Aqui no ponto A, como ela estava engastada, vão surgir três reações: a Y, a X e o momento resultante em A. Já as nossas cargas distribuídas, tanto a triangular quanto a uniforme, elas podem ser representadas em um ponto só na nossa viga. A uniforme, ela é representada bem no meio. Como BC vale 2 metros, então vai ficar 1 metro para um lado e 1 metro para o outro. A nossa carga triangular, ela é representada 1/3 do maior lado. Como AB vale 3 metros e 1/3 de 3 metros é 1, e esse aqui é o maior lado, ela vai ficar 1 metro daqui. Vem aqui. Agora que eu deixei de representar essas cargas aqui como sendo distribuídas, e estou representando elas pontualmente como F1 e F2, eu preciso calcular a intensidade de F1 e F2. Para isso, basta seguir a área da figura da carga distribuída que representa elas. Por exemplo, F1 é um triângulo, e a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é a distância, é o comprimento de A até B, que são 3 metros. A altura é a intensidade da carga distribuída, são 4 kN por metro. Calculando tudo, isso aqui dá 6 kN. F2, como é um retângulo, é base vezes altura. A base é o comprimento de B até C, que são 2 metros. E a altura é a intensidade da carga distribuída, que são 4 kN por metro. Calculando, vai dar 8 kN. Após calcularmos F1 e F2, precisaremos aplicar as equações de equilíbrio para encontrarmos as incógnitas causadas pelo engaste. As equações de equilíbrio são essas: a somatória de Fx igual a zero, a somatória de Fy igual a zero e a somatória de momento igual a zero. Para Fx, vamos adotar o sentido da direita como positivo. Para Fy, vamos adotar o sentido para cima como positivo. E para o momento, o sentido anti-horário. Fazendo a somatória de forças em x, nós só temos a x. Então, a x vai ser igual a zero. Fazendo a somatória de forças em y, nós temos a y, como está para cima, vai ser positivo. Nós temos F1, que é 6 kN, e como está para baixo, vai ser negativo. Nós temos F2, que é 8 kN, e como está para baixo, vai ser negativo. E nós temos a carga pontual de 2 kN, que também vai ser negativo. Isolando esses valores para cá, nós temos que a y é igual a 16 kN. Para o momento, a gente tem que escolher um ponto, e o ponto que eu escolhi foi o ponto A. Fazendo a somatória de momentos no ponto A, nós temos o momento resultante em A, que ele é no sentido anti-horário, então ele vai ser positivo. Nós temos o momento gerado pela força F1, que a força F1 vai ser aplicada para cá, e ela vai girar para o sentido do ponto que a gente escolheu, que é o ponto A. Então ela vai girar para cá, ela vai girar em sentido horário, então vai ser negativo, menos 6 vezes a distância dela, que é 2. A mesma coisa para F2 e a carga pontual de 2 kN, todas vão girar em sentido horário. Então vai ser menos 8 da carga F2 vezes 4, que é a distância até o ponto A, menos 2 da carga pontual
e a distância até o ponto A, que é 10. Lembrando que a x e a y não geram momento no ponto A, porque momento é força vezes distância. Como eles estão aplicados literalmente em cima do ponto A, não tem nenhuma distância, então não tem momento. Isolando tudo, nós temos que o momento resultante em A vale 64 kN por metro. O próximo passo é utilizar o método das seções para encontrar as reações internas em cada parte da viga. O que seria esse método das seções? Seria pegar essa nossa viga aqui, dividir ela em várias partes para forçar a aparecer as reações internas de força cortante, momento fletor e normal, que são o que a gente quer calcular. Começando pela seção AB, eu farei um corte aqui entre os pontos A e B e vou analisar apenas a parte esquerda do corte. Essa representação ela está aqui, ela vai de A até O, que é o ponto onde eu cortei. A distância entre A e O é x, porque eu não sei exatamente onde eu cortei, mas com isso vai aparecer minhas reações internas, que é a força cortante e o momento fletor. A normal, ela apareceria aqui na horizontal, mas como a única força na horizontal que nós temos é a x e a x vale zero, a normal também vai valer zero. Antes de calcularmos as reações internas, eu preciso descobrir a intensidade dessa nova força que apareceu aqui, a F1'. Lembrando que a F1' é diferente de F1, porque a intensidade da carga distribuída ela mudou após o corte. De A até B, a intensidade da carga distribuída vale 4 kN por metro. De A até O, ela vale x ou um valor W, como eu coloquei aqui. Encontrar o W é importante para calcular F1', porque F1' é base vezes a altura dividido por 2, ou seja, x vezes W dividido por 2. Para calcular o W, basta fazer uma relação de triângulos, em que 4 kN está para 3 metros, ou seja, a intensidade da carga distribuída de A até B está para a distância de A até B, que é 3 metros, assim como W está para a distância de A até O, que é x. Fazendo essa multiplicação aqui, nós temos que W é igual a 4/3 de x. Substituindo aqui na fórmula de F1', nós temos que F1' é igual a 2x² dividido por 3. Agora, para calcularmos a força cortante e o momento fletor, precisamos aplicar as equações de equilíbrio. Fazendo a somatória de forças em y, nós temos 16 kN menos F1, que é 2x² sobre 3, menos a força cortante V. Isolando V, nós temos menos 2x² sobre 3 mais 16. Como a seção AB são 3 metros, podemos dizer que x está entre um valor de 0 e 3 metros. Considerando x igual a zero e substituindo na fórmula, nós temos que a força cortante é igual a 16 kN. Considerando x igual a 3, nós temos que a força cortante é igual a 10 kN. Agora, fazendo a somatória de momento, e eu estou fazendo aqui no ponto O, onde a viga foi cortada, nós temos momento de reação em A, 64 kN/metro, positivo, porque está no sentido anti-horário. Nós temos o momento causado pela essa força de 16 kN, e há um momento que está girando na força horária, portanto é negativo, e a distância é de A até O, que é x. Nós também temos essa força F1', que ela tá fazendo um momento em sentido anti-horário, então é positivo, e F1' vale 2x² sobre 3, e a distância de F1' até o ponto O é x sobre 3. E também temos esse momento, também está no sentido anti-horário, e portanto ele fica positivo. Isolando esse momento, que é o momento fletor, nós temos esta equação aqui. Para o momento com x igual a zero, nós temos que o momento é menos 64 kN. Para x igual a 3, nós temos que o momento é igual a menos 22 kN. Agora, para a seção BC, eu vou fazer um corte entre o ponto B e o ponto C, e esse corte está representado aqui embaixo.
Lembrando que eu estou olhando só a parte da esquerda do corte. Essa parte vai do ponto A até o ponto O, sendo que o ponto A até o ponto B eu tenho 3 metros, e do ponto B até o ponto O, onde foi cortado, eu tenho x. Aqui nós temos uma carga uniformemente distribuída, com uma intensidade de 4 kN por metro, e temos F2'. Lembrando que F2' não é igual a F2, porque essa distância entre B até O não é a mesma distância de B até C. Para calcular F2', a gente faz base vezes altura, que é a área do retângulo. F2' é igual a x, que é a base, vezes 4, que é a altura. Ou seja, F2' é igual a 4x. Fazendo a somatória de forças em Y, nós temos 16 kN menos 6 kN menos F2, que vale 4x, menos a força cortante aqui. Isolando a força cortante, nós temos menos 4x mais 10. Como a seção BC vale 2 metros, podemos considerar que o x ele está entre um valor de 0 e 2, e para x igual a 0, nós temos que T é igual a 10 kN, para x igual a 2, temos que V vale 2 kN, e fazendo a somatória de momento aqui nesse ponto O, nós temos o momento de reação em A, que está girando no sentido anti-horário, portanto positivo. Nós temos o momento gerado por essa força de 16 kN, que está girando no sentido horário, portanto negativo, vezes a distância de A até O, que vale 3 mais x. Nós também temos essa força de 6 kN, que está girando no sentido anti-horário, portanto positivo, a uma distância de 1 mais x. Nós também temos essa força de F2', que está girando também no sentido anti-horário, então é positivo, vezes a distância de x sobre 2. Nós também temos esse momento, que é o momento fletor, que está girando no sentido também anti-horário, então ele é positivo, tudo isso igual a zero. Isolando o momento fletor, nós temos aquela equação ali, essa equação aqui embaixo, sendo que para x igual a zero, o momento fletor vai ser menos 22 kN, para x igual a 2, o momento fletor vai ser menos 10 kN. Agora, para a seção CD, vou fazer um corte entre o ponto C e o ponto P, lembrando que a gente vai só considerar essa parte esquerda, e essa parte esquerda está aqui embaixo. Do ponto A até o ponto C, nós temos 5 metros. Do ponto C até o ponto O, nós temos x. Fazendo a somatória de forças nessa seção, nós temos que 16 kN menos 6 kN menos 8 kN menos V é igual a zero. Isolando V, nós temos que V é igual a 2 kN. A gente não precisou mexer nessas cargas distribuídas aqui, porque elas são exatamente F1 e F2. Fazendo o somatório de momento no ponto O, nós temos o momento resultante em A, que é 64 kN por metro, menos o momento gerado por a força de 16 kN, ele vai estar no sentido horário, por isso vai estar negativo, vezes a distância de A até O, que é 5 mais x. Também temos o momento gerado por a força de 6 kN, que vai estar girando no sentido anti-horário, portanto positivo, vezes a distância de 3 mais x. Nós também temos a força de 8 kN, que vai estar girando no sentido também anti-horário, portanto positivo, vezes a distância de 1 mais x. E também temos o momento fletor, que é o que a gente quer calcular, girando no sentido anti-horário, também positivo. Isolando o momento fletor, nós temos que m é igual a 2x menos 10. Para x igual a zero, nós temos um momento de menos 10 kN por metro. Para x igual a 5, nós temos um momento igual a zero. Agora, para a seção DE, nós temos que fazer um corte entre o ponto D e o ponto E,
considerar a parte esquerda do corte, que está representada aqui embaixo. Do ponto A até o ponto O, nós temos 10 metros. Do ponto D até o ponto O, nós temos X. Fazendo a somatória de forças em Y, nós temos 16 kN menos 6, menos 8, menos 2, menos a força de corte. Isolando a força de corte, nós temos V igual a zero. Fazendo a somatória de momentos no ponto O, nós temos 64 kN menos 16 vezes 10 mais x, mais 6 vezes 8 mais x, mais 8 vezes 6 mais x, mais 2 vezes x e mais o momento fletor. Isolando o momento fletor, nós temos m igual a zero. Bom, agora eu vou montar o diagrama de força cortante através do método das seções. Primeiramente, eu marquei todos os pontos aqui da viga no gráfico para ficar mais fácil da gente enxergar cada seção. O ponto A está aqui em x igual a zero, o ponto B está aqui em x igual a 3, o ponto C está em x igual a 5 e o ponto D está em x igual a 10. Para a gente montar o gráfico, como o gráfico é força cortante em relação a x, basta a gente voltar nos cálculos de cada seção que a gente realizou anteriormente e olhar essa relação de V e x. Para a seção AB, nós temos que quando x é igual a zero, a força cortante é 16 kN. Quando x é igual a 3, a força cortante é 10 kN. Voltando ao gráfico, nós temos que para x igual a zero, temos 16 kN, e x igual a 3, nós temos 10 kN. A função ela desce descrevendo uma parábola com a concavidade para baixo, porque a função da força cortante em AB é uma função de segundo grau e negativa. Já em BC, ela começa em 10 graus e depois de 2 metros ela vai para 2 kN. Representando isso aqui no gráfico, ela começa em 10 kN e depois de 2 metros ela vai para 2 kN. E ela está descendo em uma linha reta porque a função de BC é uma equação de primeiro grau. Agora, de CD, nós temos que a força cortante é 2 kN, ou seja, ela já estava em 2 kN e ela vai se manter constante em 2 kN até chegar na seção DE. Na seção DE, a força cortante é igual a zero, portanto, no gráfico, ela vai descer, vai se igualar a zero e vai se manter constante. Agora eu vou fazer o diagrama do momento fletor através também do método das seções. Então vamos voltar lá na seção AB. Na seção AB, quando x vale zero, o momento fletor vale menos 64 kN. A unidade está errada. E depois, quando x passa a valer 3 metros, ele vai para menos 22 kN. Voltando lá para o gráfico, ele começa aqui em 0, em menos 64, e depois de 3 metros ele vai para menos 22. Ele vai descrevendo essa função meio estranha, porque a equação do momento fletor na seção AB é uma função de terceiro grau. Agora para a seção BC, ele começa em menos 22, e depois de 2 metros ele vai para menos 10. Então ele começa em menos 22, depois de 2 metros ele vai para menos 10 e ele vai descrevendo essa parábola aqui com a concavidade para baixo, porque a equação que descreve o momento fletor na seção BC é uma equação de segundo grau negativa. Agora CD, ele começa em menos 10 kN e depois de 5 metros ele vai para zero. Então ele começa em menos 10 e depois de 5 metros ele vai para zero e ele vai retinho porque é uma equação de primeiro grau. Agora na seção DE, ele se mantém zero, então se mantém constante. Agora eu vou construir o diagrama de força cortante e momento fletor através do método gráfico, que ele é mais rápido, mais fácil, mais prático, por conta que o método das seções a gente tem que separar a nossa viga em várias seções e depois aplicar as condições de equilíbrio para achar a força cortante e o momento fletor. Aqui no método gráfico, basta usar essas duas equações aqui, sendo que a força cortante é a integral de menos w dx
e o momento fletor é a integral de v dx. Fazendo agora para a seção AB, como já calculei antes, a carga distribuída vai ser W igual 4 terços de x e ela está variando de 0 a 3. Aplicando o W aqui na fórmula, nós temos que menos 4 terços de x dx é igual a menos 2x ao quadrado sobre 3 mais uma constante. Essa constante é onde se inicia a força, que no caso da seção AB é 16 kN. Então, substituindo aqui em 16 kN, nós temos essa equação aqui. Para x igual a 0, nós temos que a força cortante é 16 kN, e para x igual a 3, nós temos que a força cortante é 10 kN. Colocando no gráfico de força cortante, nós temos aqui que x igual a 0 é 16 e x igual a 3 é 10. E ela está descendo em uma parábola com concavidade para baixo, porque é uma equação de segundo grau e negativa. Agora, integrando v para achar o momento fletor, nós temos que menos 2x ao quadrado sobre 3 mais 16 dx é igual a menos 2x elevado a 3 sobre 9 mais 16x mais uma constante. E essa constante é o momento que se inicia na nossa viga AB, que aqui seria o momento de reação em A, que vale 64 kN/metro. Como ele está em sentido anti-horário, nós vamos representar ele aqui na equação como sendo negativo. Agora, substituindo x igual a 0, nós temos que o momento fletor vai ser menos 64 kN/metro, e para x igual a 3, nós temos que ele será menos 22. Substituindo aqui no gráfico, x igual a 0 é menos 64 e x igual a 3 é menos 22. E ele descreve essa equação aqui porque é uma equação de terceiro grau. Aqui é negativo também, tá? Eu esqueci de representar. Agora, para a seção BC, nós temos que a carga distribuída vai ser 4 e a seção vai ser de 0 a 2. Jogando na fórmula de força cortante, nós temos menos 4 dx, que é igual a menos 4x mais a constante. A constante vai ser onde a força que inicia na seção BC. Como podemos ver aqui, é 10 kN. Então, substituindo por 10, nós temos essa expressão aqui. Substituindo os valores de x, nós temos que para x igual a 0, a força cortante é 10, e para x igual a 2, a força cortante é 2 kN. Jogando no gráfico, para x igual a 0, nós temos 10, e para x, depois de 2 metros, nós temos 2 aqui, 2 kN. No momento, é só integrar essa expressão aqui de v. Então, nós temos menos 4x mais 10 dx vai ser igual a menos 2x ao quadrado mais 10x mais a constante. E a constante vai ser o momento que vai se iniciar na seção BC, que seria aqui menos 22. Então, jogando menos 22, depois substituindo os valores de x, nós temos que para x igual a 0, o momento vai ser menos 22 kN/metro. Para x igual a 2, o momento vai ser menos 10 kN/metro. Jogando aqui no gráfico, nós temos aqui para 0 nós temos menos 22 e depois para 2 nós temos menos 10. Agora, para a seção CD, nós temos que a carga distribuída vai ser 0, porque não temos carga distribuída, e a seção ela vai variar de 0 até 5. Integrando 0, nós temos que 0 vai ser 0 mais uma constante. Essa constante vai ser onde terminou, a força que terminou na última seção, que seria 2. Substituindo, isso aqui vai dar 2 kN. Ou seja, jogando aqui no gráfico, força cortante, ele vai se manter constante até chegar a esse ponto aqui, ponto D, onde vai ter essa intensidade de carga de 2 kN pontual, que vai fazer ele descer para 0 e depois ele vai se manter constante. Para o momento fletor aqui da seção CD, basta integrar 2 kN, então nós vamos ter aqui 2x mais uma constante, a constante vai ser aonde começa o momento fletor na outra seção, que vai ser menos 10. Substituindo aqui, nós temos que para 0 é igual a menos 10 e para 5 nós temos igual a 5. E para 5 nós temos igual a 0. Então, jogando aqui no gráfico, para 0 nós temos menos 10 e para 5 nós temos 0. Agora, para a seção DE, também não tem carga distribuída. Aqui vai dar a mesma, vai dar 2 kN também, que quer dizer que ela vai descer e vai zerar. E para o momento fletor, o momento vai ser 0 também. E é isso.